esse é o tema da nossa conversa hoje. O que está escrito lá? Está escrito. Eu estava me debruçando sobre essa mensagem nesse fim de semana para conversar com você. Eu estava vendo a riqueza que a gente encontra na palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, escrito por 4 pessoas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas, João, deixado ali para a gente como doutrinas de Jesus. Você sabe o que é doutrina, não sabe? Ensinamentos de Jesus para a igreja, para o povo da nova aliança. E o que eu quero falar hoje tem esse poder, gente, esse poder de Deus que flui através da onde? Das Escrituras. Se você ler lá João, você vai ver assim: o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus. Então, o poder de Deus que flui através das Escrituras, podia estar escrito assim: ó, o poder de Deus que flui através de Jesus, porque Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus que deixou as coisas escritas aqui, para nós mantermos essa mensagem viva, a palavra de Deus, essa riqueza que contida na palavra, de ensinamento, de conceitos morais para nós, de apontamentos de futuro, de promessas garantidas na Bíblia. E quando eu estava pensando em ministrar essa mensagem para vocês, foi porque eu fui impactado numa aula de EBD. Eu estava numa EBD aqui com a classe Sou Nova Vida, é o pessoal que está vindo de outra denominação e agora faz parte da Nova Vida. E eu estava ali e o pastor Marcelo estava ministrando e ele leu um texto que eu vou ler para vocês aqui, só que eu vou ler na versão da mensagem, por isso que eu botei ali no telão, que ele é um pouquinho diferente. E eu estava pensando, quando ele falou aquele texto, eu falei: meu Deus, que poder maravilhoso que flui através da palavra. Eu escolhi esse texto aqui que está Paulo escrevendo a Timóteo, eu acho que aqui dá para ler bem. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele deixa algumas recomendações assim maravilhosas para ele. Paulo já tinha um tempo que ele já estava fazendo a obra de Deus, se preparou depois que ele teve um encontro no caminho de Damasco. Ele ficou sem ver nada, ele ficou cego por 3 dias. Ananias é enviado a abrir os olhos de Paulo, olhos naturais e olhos espirituais. Paulo se prepara há 14 anos aproximadamente. Paulo começa a fazer o seu ministério, mas aí Paulo é preso. E dentro da prisão, Paulo escreve algumas cartas. E essa carta aqui, ele está endereçando ao seu filho na fé, Timóteo. Antes de ler a palavra, eu quero orar contigo, para que Deus fale diretamente ao teu coração. Você crê nisso aí? Ele vai falar contigo diretamente na tua necessidade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Dá agora, Senhor, uma unção para prosperar, Pai. Que as pessoas recebam revelação de quem Tu és. Foi uma carta escrita a um discípulo Teu, discípulo Timóteo, que Paulo escreveu, mas nós sabemos que hoje nós vivemos as mesmas circunstâncias. E hoje nós podemos pegar essa carta aqui, que Paulo escreveu, e aplicar também nas nossas vidas. Então eu creio, Pai, que um milagre está acontecendo. Os meus irmãos, mesmo assentados, eles estão ativamente, espiritualmente falando, eles estão recebendo da Tua palavra aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler junto lá? Você pode bater o olho lá junto comigo, não precisa ler junto comigo. Eu leio aqui, você olha para a tela. Você tem sido, ele está falando de Timóteo aqui, você tem sido um bom discípulo meu. Eu gostaria de receber uma carta assim. Seu viver reflete meu ensino, estilo de vida, orientação, fé, constância, amor, paciência, problemas, sofrimentos e sofrimento, com dor que senti em Antioquia, Icônio e Listra. E ele fala: você também sabe que Deus me resgatou. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Não há como evitá-los. Isso aqui a gente não gosta muito dessa parte, né, gente? Essa é a verdade. Mas está ali, ó. Qualquer pessoa que deseja, né, que entregou sua vida para Cristo, enfrentará problemas e não há como evitá-los. Aí ele está colocando assim: homens, ó, naquela época lá, hein, gente? Preste atenção, que não é difícil a gente aplicar para os dias de hoje. Homens, o quê?
inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Que verdade! Enquanto eles existirem, Timóteo, as coisas irão piorar. Mas não se permita intimidar por causa disso. E ele agora vai dando alguns conselhos. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras como leite da sua mãe. Desde pequenininho, Timóteo aprendeu as Escrituras e ele também foi tratado por esses mestres. E ele está falando aqui, ó, não há nada como a palavra de Deus, escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte das Escrituras é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro. Estou olhando na mensagem, tá, gente? Para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Está aqui, ó, 2 Timóteo 3, da versão da mensagem, 14 a 17. Deixa eu te dar um contexto aqui dessa palavra que Paulo está escrevendo e mandando através de uma carta para o jovem Timóteo. Durante a primeira viagem missionária de Paulo, João Marcos, que é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, que a gente fez a série todinha da manhã, você não está longe, João Marcos que escreveu, e Pedro foi aquele que ditou para João Marcos, porque Pedro foi uma testemunha ocular de Jesus. Então, durante a viagem missionária de Paulo, esse João Marcos, ó, a gente foi falar no carioquês aqui, meteu o pé. Isso aí deu até um problema, porque depois eles tiveram um probleminha com isso aí. Não, naquela viagem lá, João Marcos me deixou sozinho. Mas Timóteo foi o seu hábil substituto. Timóteo, assim, segurou a onda com ele. Então, através dos anos, Paulo e Timóteo, eles criaram esse relacionamento de pai e filho. Por isso que você vai ver em algumas versões a pessoa falando assim, o meu filho na fé, Timóteo. Então era como se fosse pai e filho mesmo. Mas Paulo estava sozinho numa fria e árdua prisão romana, como eu falei para você. E Lucas era o único que estava lá, de vez em quando ia lá para Paulo e contando as coisas, e ele fielmente registrando aquilo. Lucas era um médico, era um grego, e ele registrou para mais na frente, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, e por aí em diante, ele escreve também o Evangelho de Lucas. Então, assim, muita informação preciosa com a escrita de Lucas. Então, enquanto ele aguardava sua execução, Paulo estava esperando esse tempo de mandar, pode executar, e isso aconteceu na vida de Paulo, ele usou essa ocasião para escrever o que provavelmente foi uma das suas últimas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, e Paulo, irmãos, ele estava desejoso de ter uma comunhão cristã com Timóteo, e ele fala até nessa carta, olha só, estou desejoso que você venha me visitar antes da chegada do inverno. E Paulo, quando escreve isso, ele tinha em mente treinar o jovem Timóteo. Ele queria mesmo que de longe, dar algumas instruções, sendo um bom mentor que ele era. E um bom mentor, um bom discipulador, ele faz isso o tempo todo. Ele não sai do cenário e o ministério que ele estava conduzindo, ou a liderança que ele estava conduzindo, fica assim vazio, agora não tem ninguém para substituir. Por quê? Porque esse mentor, porque esse líder não soube fazer discípulos. Se você vê Jesus, quando ele pega ali aqueles apóstolos, né, e ele escolhe 12 para andar com eles, e ele vai andando e fazendo os milagres, realizando as maravilhas que ele fez, mas na frente ele fala que vai embora, e que os discípulos deveriam dar continuidade àquela obra maravilhosa, que é o reino de Deus na terra. E Jesus, quando vai embora, eles ficam assim, e agora? Mas Jesus deixou tudo preparado, o Espírito Santo vem em Atos capítulo 2, encheu aqueles homens, e hoje a igreja chegou até aqui em 2022.
Olha só que missão bem feita de Jesus. E Paulo também, ele era também um bom mentor. Então, qual era o foco de Paulo, gente? O foco de Paulo era apontar para Timóteo: ó, Timóteo, eu quero te ensinar a perseverar. Eu quero que você ensine as pessoas, ensinar a combater a apostasia nos últimos dias. Paulo já entendia que naquele tempo lá, eram os últimos dias, gente. E a gente está vivendo aí esses anos, mais de 2000 anos aí se passaram, e a gente está vendo aí coisas que tem hora que a gente não acredita. Não é difícil você conceber algumas coisas que você vê nos jornais, nas manchetes de internet. Você fala assim: meu Deus, a gente está vivendo, como está dizendo aí, os últimos dias. E Paulo também já tinha isso dentro dele. Olha só, cara, eu vou te treinar, eu vou te ensinar para você combater a apostasia. Você sabe o que é apostasia? Quantos sabem? A apostasia, muita gente vai negar a fé. E a fé em Cristo Jesus é algo que eles não poderiam permitir. Isso aí tinha que estar sempre fresco. Eu estou vendo uma série que Jesus está andando com os seus discípulos, e isso aí me chamou a atenção. Estava até falando com a Priscila, vendo no carro. Eu falei: Jesus, tem uma hora lá que ele fica pensativo, e Pedro vai falar com ele, e ele fala: por que você está assim, mestre, recluso, pensativo? E ele falou: não, Pedro, sabe o que eu estou percebendo? Quando a gente leva a mensagem do reino de Deus, que eu estou ali realizando milagres, que eu estou fazendo sinais, prodígios e maravilhas, isso é muito bom, mas basta a gente sair de perto dele, sair de cena, e que a mente deles ainda, por estarem cauterizadas, né, com arquivos muito bem fundamentados na religião, no tradicionalismo, eles voltam a fazer as mesmas coisas. E eu falei: Priscila, vê se não é a nossa preocupação como igreja, como liderança. Você está lá ministrando para a igreja, daqui a pouco você escuta uma pessoa falar que está fazendo tudo errado, que a igreja está ensinando, tudo que é o contrário o que as escrituras deixam para a gente aqui como registro. Então Paulo, ele manteve-se forte mesmo preso, encorajou Timóteo a perseverar. Cara, persevera, cara, mantenha a sua chama acesa. Como você vai viver muitas provações, e você tem que resistir como um bom soldado de Cristo. E a mesma proposta para a gente hoje, gente. A gente tem ou não tem que perseverar? Se você ler João 15, você vai ver ali que em João 15 aparece esse verbo perseverar 14 vezes no mesmo versículo. Porque aquele que perseverar. Então não é só receber as boas novas, o evangelho, e agora está tudo resolvido. Não, vai ter renúncia. A gente vai falar um pouquinho disso. Vai ter que ter renúncia, vai ter que ter um pouquinho de posicionamento espiritual. Então Timóteo foi exortado a fugir das paixões da sua mocidade. Por quê? Porque é na mocidade que a gente é um pouco imaturo, que a gente faz coisas que a gente se arrepende quando vem a maturidade. E a prosseguir na fé e na justiça. E agora Timóteo, sim, ele habilitado a ensinar, ele pode ensinar homens confiáveis, que esses homens também serão capacitados a ensinar outras pessoas também. Então essa parte aqui, por que cada parte da Escritura é inspirada por Deus? Para mostrar a verdade. Tudo tem que passar pelo filtro da palavra, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião. Gente, pastor, que isso? Eu não sou rebelde não, pastor. Mas se você pegar esse termo, rebelião, é tudo que se opõe a um senhorio, a uma verdade. Nós não temos o Senhor Jesus como Senhor das nossas vidas, já até redundante aqui o que eu falei, mas quantas vezes a gente se rebela dentro de nós contra algo que ele já falou: isso aqui você não deve fazer, isso aqui não é postura da nova criatura. Então você entende que a gente está enquadrado nisso aqui? Olha só, a palavra tem que denunciar a nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Gente, viver o caminho de Deus, há muitas coisas que a gente vai ter que vencer. Não é fácil. Você se tornou uma nova criatura e você se posicionar espiritualmente,
Não é fácil, como manda a palavra de Deus, não é fácil, vai ter que haver submissão ao que ele já deixou registrado na palavra. E eu coloquei assim, então para cada uma das adversidades que eu passo, que você passa na sua vida, tem um está escrito disponível. Você dá um glória a Deus a isso aí, gente? Tem um está escrito, sabe por quê? Porque são muitas as adversidades. São muitas as aflições dos justos, mas Deus está com a gente o tempo todo. Deus não nos abandona. O próprio Jesus, quando ele veio, ele anunciou isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Se vocês estiverem em mim, enxertados nessa videira verdadeira, igual João 15 fala, recebendo da minha seiva, vocês vão gerar um bom fruto lá no final. Mas é um desafio. Então, para cada adversidade que eu passo, para cada momento difícil, se eu for lá na palavra, nessa escritura poderosa que eu estou abordando com vocês nessa manhã, eu espero que vocês saiam com essa certeza, tem um está escrito disponível para mim. Jesus passou por isso no deserto. Ele é batizado pelo seu primo João Batista, e de lá daquelas águas do Jordão, ele passa 40 dias, em jejum, ali com o Espírito Santo, e o inimigo ia lá e tratava com ele, tentava ele, e a palavra diz em Mateus capítulo 4, que Jesus teve fome ao final dos 40 dias, ele estava com fome, e ele foi logo na identidade de Jesus, se você é o Cristo mesmo, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em quê? Prova para mim, cara, quem você é. E Jesus não precisava provar nada para ninguém, e ele poderia ficar ali debatendo com Satanás, com aquela, não sei se isso foi na mente, ou se apareceu de verdade para ele. Os filmes colocam para a gente uma imagem de uma pessoa mais feia do que a outra ali, aquelas unhas desse tamanho assim, preta, coisa horrível. Mas não sei como é que foi isso, mas a verdade foi que Jesus foi tentado sim, e ele não resolveu debater com Satanás naquilo que ele achava, naquilo que ele pensava ser o certo. Ele fala o quê? Está escrito. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, gente. Jesus é o seu modelo? Sim ou não? Jesus é o meu modelo, e ele nos ensina que há poder naquilo que Deus já deixou escrito na palavra, gente. Há poder nisso, a gente não precisa ficar inventando a roda. O Maurício Fragalho fala muito isso. A gente não precisa inventar a roda, já está escrito lá. E se está escrito, eu posso me apoiar nisso. Então não tente vencer batalhas espirituais sem o auxílio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus, tudo que você precisa, você encontra nela. Eu amo esse Isaías 55 aqui, que fala desse poder no que há na palavra, no que está escrito. Diz assim, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, isso é Deus falando para aquela nação, e é o mesmo Deus, você pode se apropriar disso. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E está falando aqui, como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também, repete comigo, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Assim diz o Senhor. Amém, igreja? Isso é maravilhoso. Eu gosto da palavra porque ela sempre nos encoraja. Ela sempre nos reposiciona a posição de nova criatura, de filho de Deus. E quando eu olho para a palavra, em todos esses momentos de adversidade na minha vida, eu sou encorajado a prosseguir, a permanecer. E eu coloquei alguns pontos, tinha mais, mas eu busquei alguns para a gente poder. Isso aí eu tinha colocado e não botei. Um encorajamento a ser fiel. Quando eu olho para a palavra,
eu começo a estudar as Escrituras e ver o que o próprio Deus deixou revelado nela, eu sou encorajado a ser fiel. Ser encorajado a ser fiel, eu botei alguns pontos. Primeiro ponto, ao que Deus disse na sua palavra. Gente, isso é muito sério. Ao que Deus disse na sua palavra. Porque no mundo que nós estamos vivendo, pessoas relativizando coisas que Deus já fechou na palavra, isso pode se tornar uma grande cilada. Então você tem que conhecer o teu Deus com um relacionamento pessoal de pai e filho, e você conhecer o que está escrito na palavra, para que você possa se posicionar em fé. Amém, gente? Porque vão aparecer pessoas dizendo, não, mas isso aí não é desse jeito, não é bem assim não. E você vê de tudo hoje, pessoas usando a palavra com motivações erradas, para levar para onde elas querem, manipular pessoas. Então, quando eu leio as Escrituras, isso aí acontece na minha vida, o encorajamento a ser fiel. O que ele disse está valendo para mim. O que ele disse, pode ser que eu não esteja vendo nada acontecer agora, mas eu tenho fé, porque eu não ando pelaquilo que eu vejo ou que eu sinto, mas pelaquilo que eu creio. Então, eu vou ser encorajado, e tem texto que fala assim, eu estava vendo assim, texto que pode me dar uma base para isso aí. Eu peguei esse aqui de Apocalipse. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida da cidade santa que estão descritas nesse livro. Olha como é que isso é sério. Isso é lá no finalzinho, Apocalipse 22, 19 e 20. Lá no finalzinho falando, então, aquele que dá testemunho dessas coisas confirma, eis que cedo voltará. Jesus vai buscar a sua igreja. E a gente tem que permanecer firme nesse encorajamento precioso. Salmo 111, verso 10, fala que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Gente, e não é o temor de medo aqui não, tá? Vamos limpar isso aqui, porque Deus não... se eu perguntar aqui, tem alguém aqui que tem medo do seu pai? Seu pai natural, seu pai biológico? Algumas mãos podem ser levantadas aqui. Eu tenho medo do meu pai, pastor. Ou então, não é mais vivo, quando ele era vivo, eu tinha medo dele. Por quê? Era muito severo, né? Corrigia com muita força, machucava os filhos. A gente vê histórias de maldade aí de pais com filhos, coisa assim que você nem quer acreditar que isso aconteceu. Mas quando eu falo do Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é esse medo de Deus, esse medo da correção de Deus. Não, é de você respeitar seus princípios e valores que Ele deixou para a gente na palavra, para que a gente seja fiel ao que está escrito nas Escrituras. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Eu recebo um encorajamento também a ser fiel ao meu chamado. Eu sabia que eu e você, nós temos um chamado, gente. Ninguém está fora disso aí. Pastor, eu não sei qual é meu chamado. Eu não sei se o meu chamado... E muita gente confunde com isso aqui que eu vou falar. Eu não sei se o meu chamado é aqui em cima, no louvor, cantando, ministrando a palavra. Eu não sei se o meu chamado é ali na porta, recebendo as pessoas. Se é lá na NV Kids. Eu não sei qual é o meu chamado. Queridos, isso não é chamado. Isso é ofício. É aquilo que você faz, né, na congregação, na igreja local, e você oferece lá o meu serviço. Qual é o meu serviço? É estar ali no start, é estar ali na recepção, é na ordem de culto, e você vai fazer isso com muita excelência. Amém, gente? Mas o meu chamado é outra coisa, é algo muito maior. E está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 5, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, e aqui vai o meu e o seu chamado, isso é universal, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da onde? Vamos falar forte, da reconciliação. O que é isso, pastor? Qual o meu ministério então? Não sabia que eu tinha ministério. Você foi chamado para reconciliar as pessoas com Deus. Amém, gente? Você vibra com isso aí? Então, isso é dependente do lugar. Eu estou no mercado, eu estou exercendo o meu chamado. A caixa do mercado, na fila da carne, onde eu estou andando lá, batendo papo, escolhendo legume, eu posso estar exercendo o meu chamado da reconciliação. Se eu estou num banco conversando com alguém, eu tenho uma palavra de vitória. Quantos dizem amém?
Isso primeiro tem que cair muito, muito legítimo dentro de você. Eu tenho uma palavra que eles precisam aí fora. Muitos deles estão se perdendo, porque não conhecem a verdadeira luz. E, gente, as escrituras, os evangelhos, né, e esse meio que a gente vive, do evangeliquez, isso está um pouco deteriorado. Você concorda comigo? Muita gente dando mau exemplo, muita gente não sendo aquilo que Deus chamou para ser. E às vezes você falar sem ter uma vida, assim, para dar uma base, o pessoal olhar e falar assim, poxa, essa pessoa aí fala diferente. Isso é a unção de Deus fluindo na sua vida. Por que flui essa unção na sua vida? Porque você está buscando viver aquilo que você prega. Jesus, quando fala no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele fala coisas ali que é difíceis demais da gente receber, como amar os nossos inimigos. Isso é difícil para você? Sim ou não? Muito difícil. A gente não consegue amar a sogra, quanto mais o nosso inimigo. Né? A sogra que quando você vai lá no domingo, ela fala, eu amo a minha sogra. Sogra, se você está vivendo aí, ó, beijo para ti, tá? Eu amo a minha sogra. Mas eu conheço maridos e esposas que têm dificuldade de amar a minha sogra. Aí Jesus vai no Sermão do Monte e fala assim, ó, foi dito a vocês que você tem que amar os seus amigos. Agora eu vou dar um outro mandamento. Vocês vão amar aqueles que perseguem vocês, os seus inimigos. E isso é fácil, gente? Claro que não. Claro que não. Estou falando aqui com brincadeira, com leveza, para você entender que Jesus estava falando assim, eu estou te dando um novo modo de viver. Eu estou te dando uma configuração diferente para você aplicar na sua vida. E ao aplicar na sua vida, você vai ter a autoridade como Jesus tinha. E quando você falar, peraí, esse aí não fala igual aos outros. Esse aí fala como alguém que tem autoridade. Quantos querem ser alguém assim? Fala como alguém que tem autoridade no assunto. Tem uma propaganda que fala, né? É autoridade no assunto. É da Tigre ou da Manco? Eu não sei, né? É autoridade no assunto. E você vai ser autoridade nas coisas do reino. Porque você está vivendo aquilo que Deus... Então, o encorajamento a ser fiel no meu chamado, ao chamado do que? Da reconciliação, é com base nas Escrituras, com base naquilo que eu entendo. E eu não vou retroceder. Quantos podem repetir comigo? Eu não vou retroceder. Eu vou avançar. Se por hora você parar, se por hora você cair, pode ter certeza. Tem uma palavra disponível para você. Está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que você não possa pegar. Ele te levanta. Por isso que a gente canta, em Jesus, com poder. É o quê? Olha aí. Música boa para a gente cantar no final. Eu me levantarei. Então eu não vou parar. Aleluia. Eu sou encorajado também a ser fiel, sabe aonde? No meu caráter. Caráter é algo que tem que ser trabalhado. A gente está pregando aqui nas quartas-feiras desse mês o fruto do Espírito e suas 9 características diferentes. Só faltam 2 agora. Quarta-feira o Jason vai estar aqui com a gente, fechando essa série. E eu espero que você venha. Mas tem ensinado muito a gente que o fruto foi dado a nós como semente e nós produzimos isso para o mundo. Não é algo fácil. Produzir uma característica daquela vai exigir de você maturidade, vai exigir um caminhar de perto com Deus das Escrituras. E o meu chamado, quando eu olho para as Escrituras, eu coloquei esse texto aqui para a gente ler. Fui crucificado com Cristo. Você foi também? Paulo está dizendo isso aqui, ó. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que agora viva no corpo, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, gente. Eu pego isso aí, estou sempre lendo essas palavras, porque eu tenho uma identidade nele, eu tenho um chamado, eu tenho que desenvolver o meu caráter. E quando a gente vem para o reino de Deus, nós chegamos no reino cheio de arquivo errado, arquivo de pensamento, como eu penso sobre dinheiro, como eu penso sobre questões tributárias, como eu penso sobre casamento, família, amigos, amizade, como eu me relaciono com as pessoas. E quando você se torna esse novo ser
em Cristo Jesus, que Efésios fala lá, que você se tornou, você tomou posse, né, dessa graça maravilhosa pela fé, ele começa a mudar a minha configuração em todos esses processos. O meu caráter vai sendo mudado o tempo todo. Quando eu me exponho às Escrituras, elas me ensinam a focar naquilo que é eterno. Preste atenção nisso aí, aquilo que não vai passar. Tudo isso aqui vai passar. E eu coloquei assim, a diferença de legado e a diferença de herança. Quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui para esse jovem Timóteo, provavelmente, tá, gente, não estou fechando, ele deveria estar com uns 17 a 18 anos. E as coisas que ele gostaria que ele vivesse e ensinasse as pessoas daquele tempo. Cara, você é muito jovem, mas pegue e fale essas coisas para esses homens, para essas lideranças, e peça para eles viverem nesse modelo aqui. Aqui, como ele escrevendo aqui, eu gosto desse texto de Colossenses para dar essa base aqui. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, olha essa palavra aqui, de continuidade, verbo contínuo, continuem a viver nele. Como que eu continuo a viver nele? Uma vez que eu recebi, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando em gratidão. Gente, esse texto aqui é maravilhoso. Esse texto aqui, se eu pegar, vou aplicar esse texto aqui na minha vida e seguir ele, você vai ser um ótimo filho de Deus, um ótimo seguidor e um ótimo discípulo. Então, existe uma grande diferença entre uma herança material. Eu quero deixar herança para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Eu quero deixar herança material para elas. Se eu puder, vou deixar as 2 com casa própria. Se puder dar um carro, vou dar uma boa faculdade. Mas isso não tem que ser primeiro lugar, gente. Então, uma herança material é muito diferente de um legado espiritual e moral. Como você vai querer ser lembrado? E eu gosto de falar isso aqui quando eu estou palestrando. Todas as coisas que você fez de bom e jamais irão morrer é o maior legado de um ser humano. Todas as coisas que você fez de bom jamais irão morrer é o maior legado de um ser humano. Então, quando eu não estiver mais aqui, como é que eu vou ser lembrado? Como é que as pessoas vão olhar para o meu histórico? Eu vejo, pô, você faz isso aí bonito. Ah, isso aí eu aprendi da vovó. A vovó que fazia assim. Olha o legado da vovó aparecendo. Não, isso aí eu aprendi do meu pai. Meu pai deixou isso aqui muito forte. E a gente escuta isso aí direto no meio da igreja, no meio dos pastores ministrando. A gente tem um privilégio de estar sentado aqui, escutando a palavra de Deus, sendo ensinado por ela, ministrando essas coisas. Isso tudo é legado. Eu não estou colocando algo financeiro na sua mão. Quantos gostariam de algo financeiro na sua mão agora? Agora. Olha quantas mãos levantadas aí. Mas eu não estou dando algo financeiro na tua mão. Mas você entende, com a tua mente renovada em Cristo, que o que eu estou te dando vale muito mais do que qualquer cédula que eu poderia te dar nessa manhã? Isso aqui é ouro, gente. Eu fui numa igreja, a igreja lá do Apacentar de Nova Iguaçu, que o pessoal interage com o pregador na hora da mensagem, coisa de louco, no auge do toque no altar, e cheio de gente, a Priscila estava comigo, e o pessoal levantava quando o homem de Deus acabava de liberar uma palavra, o pessoal pegava a câmera, essa palavra é ouro, Deus! Eu tinha que concordar, por mais que eu achasse assim, meu Deus, pessoas extravagantes no meio do culto fazendo um negócio desse, mas eu falei, essa palavra é ouro. Quantos concordam? Essa palavra é ouro. Ou então, olha aqui, Paulo falando de novo, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Todos eles, o quê? Os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é o que, gente? Glória a Deus. Isso é a palavra de Deus, colocando a gente na rota certa. Toda vez que eu examino as Escrituras, o que está escrito ali funciona para mim, eu não vou relativizar isso, eu vou funcionar, eu vou vencer, e eu vou ser bem sucedido, igual o Salmo 1 fala.
O Salmo primeiro, ele começa te dando ali vários apontamentos. Ó, não fale, não se assente, não pense como eles, não se detenha. Mas depois ele fala no 3 lá, olha só, você vai ser, se você fizer isso, você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E você vai dar o teu fruto na estação certa. E você vai ser bem-sucedido. Isso é quem vive pela palavra e quem vive pelas Escrituras. As Escrituras me ensinam que o maior investimento são vidas transformadas para a glória de Deus. Esse é o maior investimento, gente. Às vezes pessoas estão se apegando, igual eu falei aqui, coisas que são passageiras. Hoje você tem, amanhã você não tem. Você já viu aquele filme, A Lista de Schindler? Quantos já viram A Lista de Schindler? Toda vez que eu falo sobre isso, me vem aquele homem, que aquela história foi verdade, aconteceu mesmo, baseado em fatos reais. Ele viu, ele tinha muita coisa, ele lucrou demais com a guerra, com o Holocausto, com aquela coisa terrível que aconteceu naquela época na humanidade. E ele lucrou demais com o povo judeu, mas chegou uma hora na vida daquele homem que ele começou a pensar, peraí, tudo que eu tenho vai ficar, tudo que eu tenho vai perecer, eu não vou levar nada dessas coisas. E ele começou a pegar essas coisas que ele valorizava demais, e ele começou a comprar pessoas, comprar judeus. E quantos judeus aquele homem, fala lá no final do filme e do livro também, que quantos judeus aquele homem foi usado para preservar a vida deles e dar continuidade nas gerações. Isso é maravilhoso. Então, o maior investimento, quando eu olho para a palavra, são vidas transformadas. E que bom quando eu faço parte desse processo. Gente, vamos falar a verdade aqui. E aqui só tem crente que só fala a verdade, amém? Você não fica maravilhado quando você vê uma pessoa que chegou em frangalho, cheio de arquivo errado, fazendo uma porção de coisa feia, e você começa a trabalhar com essa pessoa e usando o espaço, você, não, cara, eu vou colar com essa pessoa, eu vou discipular ela, e mais na frente você entra numa sala de aula e você vê aquela pessoa que você ajudou, que você discipulou, que você suou a camisa por ela dando aula para uma turma e todo mundo recebendo. Isso não dá uma felicidade para a gente? E essa é a chamada que Deus tem para cada um de nós. Vidas transformadas é o meu foco. Claro que eu quero coisa boa, claro que eu quero usufruir, quero ter momentos de prazer com as coisas que esse mundo pode me dar, mas eu não posso deixar de colocar isso aí em primeiro lugar. Olha aqui esse texto maravilhoso aqui que eu coloquei de Pedro. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Pedro está falando isso aqui. Foste regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Portanto, todo ser humano é como a relva e a sua glória, como uma flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que tem sido evangelizada para vocês. Então, a palavra de Deus é que permanece, a palavra de Deus que é eterna, a palavra de Deus que fixa nas pessoas, e elas vão carregar isso para a sua eternidade. E você é digno demais, é de louvor, sublime você fazer parte desses processos, dessas pessoas. As Escrituras, elas também me revelam a necessidade de viver dando mais foco na nova criatura que me tornei em Cristo. Porque é muito fácil, a gente sofre uma inclinação muito grande, mesmo como novas criaturas que nós somos, a fazer coisas que a criatura caída em Adão, que está morta, amém, irmãos? Está morta, não tem como ressuscitar, não. Sabia que isso é uma pergunta que eu respondo para muita gente que tem dúvida em relação a isso? Pastor, eu acredito que a velha criatura, aquela que morreu lá em Cristo, ela pode ressuscitar. Não, ela não ressuscita. Não, peraí, a pessoa toma um susto. Não ressuscita, pastor? Como assim não ressuscita? Porque eu estou mandando uma sessão de bola fora. Aí você entende isso aí? Uma sessão de bola fora, como que não ressuscita? Não ressuscita.
a velha criatura, ela está morta e enterrada. Amém, gente? Está todo mundo ligado comigo aqui? O que acontece? Já falei isso em algumas mensagens aqui. Eu vou lá na sepultura, onde foi enterrada, a velha criatura, já está há anos morta lá, aquela carcaça podre, eu desenterro aquilo lá, quando eu quero mandar uma bola fora no reino, pecar, errar o alvo, eu tiro aquela carcaça, e a Bíblia fala em 2 Coríntios que eu sou o bom perfume de Cristo. Eu desenterro aquela carcaça podre, fedorenta, coloco em cima de mim e saio por aí exalando bom perfume? Sim ou não? Não, exalando o cheiro dessa carcaça morta e fedorenta que é a velha criatura. É isso que acontece. Se a gente fosse colocar num gibi, seria isso. Eu faço essas coisas. Por quê? A proposta da nova criatura, e eu tenho que dar mais foco nela, é o tempo todo exalar o bom perfume de quem? De Cristo. As pessoas, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Ali é uma pessoa que não é perfeita, mas está sendo aperfeiçoada. Amém? Não pense você, o pastor está falando ali porque ele é perfeito. Nenhum de nós somos, gente. É com um pesar no coração muito grande que eu falo isso. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Aleluia, gente. Eu não posso parar nesse processo de querer ser aperfeiçoado. Essas duas naturezas vão entrar em conflito o tempo todo. Você sabe do que eu estou falando, porque você vive tua segunda, tua terça, tua quarta, que você não tem esse ambiente de irmãos, de igreja, música te dando esse fundo maravilhoso. Tu és digno de tudo, tu és digno. Não, na hora do pau quebrando lá fora, você entende muito bem a minha linguagem aqui, é aí que eu tenho que me posicionar como nova criatura. E falar, não, eu sei a quem eu pertenço, eu tenho um dono. Eu tenho um dono, não estou largado nesse mundo aí não. Eu sou de Cristo. Eu tenho, nas minhas digitais, tenho o sangue dele. Eu tenho o DNA de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por essa verdade? Eu tenho o DNA de Deus. Aleluia, recebe aí, você que está na sua casa. Pois vivemos em um mundo físico, onde os nossos sentidos vão apontar o tempo todo para aquilo que eu vejo, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu posso tocar, para aquilo que eu posso experimentar. Se não tem essas realidades funcionando, eu tenho dificuldade de crer. Não, você não foi chamado para sentir, para só acreditar se você vê, você foi chamado para crer. Crer, você está aqui, porque você acredita. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos acreditam de verdade que Jesus ressuscitou? Levanta a mão. Pode arriar. Quantos viram Jesus ressuscitado? Levanta a mão. Só aquela irmã ali, Você viu por visão, né? Por visão. A irmã tem dom de visão, glória a Deus. Mas por quê? Por que você está aqui? Porque você não precisou ver, você crê nisso. E Jesus liberou uma palavra, felizes são aqueles, falou para Tomé, que não precisarão ver, mas eles vão crer. Que essa verdade está disponível para nós. Então é fato que viver o espiritual vai exigir de nós um esforço, um desapego a essas coisas. Gente, estou falando aqui de ser humano, que vive muitas vezes mais no natural do que o espiritual. É verdade ou não? Se a gente for fazer as contas de quanto tempo a gente vive, essa conta aí vai machucar a gente. Teve um pastor que veio aqui, ele falou isso só para pastores aqui, lotado de pastores, está sentado ali só para pastores. Se você, pastor, fizer as contas de quanto tempo você vive mais no natural e no espiritual, você vai ficar triste, pastor. Só viu o pastor baixando a cabeça aqui. Deixa eu ler o recado aqui do WhatsApp. Isso aí não é comigo não, mas é uma verdade. É um desafio para nós. Vai exigir esse esforço acontecendo, essa busca, esse desapego e uma profunda relação nesse encontro com Deus de todos os dias. Eu tenho que ter isso em mente, eu preciso dele todos os dias. Não só no dia que eu venho à igreja. Não só na quarta ou no domingo, quando eu estou na EBD, não. Todo dia eu tenho que escolher Deus. Todo dia eu faço escolhas e Ele tem que estar permeando as minhas escolhas. O filtro das escolhas tem que passar por Jesus. Quantos dizem amém isso aí?
O filtro, vou falar mais devagar, o filtro das minhas escolhas, das suas escolhas, tem que passar por Jesus. Será que isso é bom? Será que isso é agradável? Essa é a peneira. Será que isso é bom? Será que isso é perfeito? Será que isso é agradável? Porque se não passar por isso aí, gente, sai fora. Pode ser lindo, mas não é Jesus. Não é proposta de Deus para você. Quando eu fui chamado para trabalhar tempo integral na igreja, de me dedicar só ao reino de Deus, eu estava com uma porta, Priscila lembra, né, Priscila? Uma porta linda financeiramente para entrar. Eu era representante de remédio. Já vendi ouro também. Quem conhece a história sabe que eu vendi ouro também. Mas eu estava como representante comercial na área de medicamentos. É aquele cara que quando está lá, você está na fila lá da consulta, ele entra e passa na tua frente. E você, ele puxando o carrinho, você não gosta, mas a gente deixa a amostra grátis para vocês lá. E vocês gostam quando o médico dá a amostra grátis. Eu era um cara desse. Mas aí vem uma proposta para mim, cara, largue isso tudo aí. Igual foi lá com os discípulos, largue isso tudo aí, que você vai viver só para mim. Aleluia! Aleluia! Tremi aqui, irmão. Obrigado, varão, é isso aí mesmo. Maravilha de Deus. Quando veio a porta, eu falei assim, a porta foi oferecida por telefone, assim. Eu falei, quê? Baixei o telefone assim, meu Deus, cara. E Deus me deu uma visão nessa hora. Não sou de ter visão, não, mas nessa hora eu tive. Uma era uma porta linda, grande. Imagina uma porta linda, grande. A mais bonita que você imaginar. E uma pequenininha, feia. E Deus falando assim, tá vendo a pequenininha e feia? Entra por ela. Eu tinha até dificuldade de passar por ali. Mas entra por ela, que lá tem vida boa para você. Lá tem propósito, lá tem aquilo que eu planejei antes da fundação do mundo. Vinícius falou aqui, ó, e eu entrei por ela. Foi difícil? Foi difícil, igual eu botei aqui, ó. Vai exigir esforço, vai abrir mão de algumas coisas. Tudo é um tempo, gente. Você não sofre o tempo todo. Tudo é um tempo. Há um tempo determinado para sofrer, há um tempo determinado para rir, há um tempo determinado para você viajar para lugar bom, viajar para Nova Iguaçu, aqui para lugares mais perto. Há um tempo, mas você não vai viver sofrendo o tempo todo. Quantos acreditam nisso aí? Né? Há um tempo que você come carne moída, mas num tempo melhor você come filé mignon. Aleluia! Eu gosto disso. Então, Paulo escrevendo em Romanos 12, 2, ele fala assim, olha só, você tem que falar para esse pessoal o seguinte, ele está escrevendo para os romanos ali, cara, vocês têm que pensar diferente da forma de pensar desse mundo, da forma deles, não entre nessa forma, porque vocês têm que experimentar a minha vontade para vocês. Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que esse experimentar no original, eu gosto de falar isso, gente. Esse experimentar é diferente aí, se eu abrir um chocolate aqui, chocolate é gostoso, não é? É muito gostoso. Se eu abrir um chocolate aqui na tua frente, descascar ele e comer ele aqui, quem vai estar experimentando de fato? Eu ou vocês? Vocês vão estar vendo eu comendo chocolate e falando, gente, que sabor maravilhoso, que textura, e vocês vão ficar com raiva de mim. Pastor, me dá logo um pedaço desse negócio aí. Mas o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 12, 2, eu quero que vocês saiam daí e venham para cá. Eu quero que vocês experimentem. O quê? A minha bondade que é boa, que é agradável, que é perfeita para vocês. É por isso que tem muito crente que você pergunta, Deus é bom? É bom o tempo todo? Não sei. Se é bom o tempo todo, eu não sei. Aí muitos falam assim, porque eu estou comendo pão que o diabo amassou. Misericórdia. Você está comendo pão que o diabo amassou? Porque eu estou vivendo já há anos nesse deserto. Eu não passa a tempestade. E às vezes está mais atrelada a nossa postura para que a tempestade passe e vá embora do que Deus, porque Deus já fez tudo para a gente. Deus já falou assim, ó, está consumado, está pago o preço. Olha aqui o texto de Hebreus. Porquanto a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, só a palavra faz isso, juntas e medula, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração.
Às vezes o coração às vezes está errado, está mal posicionado. Só passando pela palavra, peneirando, que você consegue ter a revelação. Então, irmãos, é o meu desejo, e creio que é o desejo de Deus nessa manhã, trazer uma revelação do poder de Deus que há contido aqui nas Escrituras, disponível para a gente, está escrito. E a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. O pessoal já pode subir. A palavra de Deus não volta vazia. Você crê nisso aí? Ela vai cumprir um propósito. Então vamos nos aprofundar em algumas coisas. E essas coisas que eu vou falar agora é o apelo dessa manhã com base nessa palavra. Está escrito, o valor das Escrituras. Vamos nos aprofundar em conhecer a vontade de Deus. Vamos repetir isso aí? A vontade de Deus. Mais uma vez, a vontade de Deus. Um pouquinho mais forte, a vontade de Deus. Eu quero agora conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação a isso que eu estou vivendo? Qual é a vontade de Deus nesse aspecto aqui que eu estou querendo a resposta? Você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que ter versículos da palavra que já disse a vontade de Deus em relação a isso. O que agrada a Ele e o que desagrada também. É importante conhecer isso, gente. O que agrada a Deus? Uma coisa que agrada a Deus. Fala aí para mim. Fé, obediência, agrada a Deus. Uma coisa que desagrada a Deus. Pecado, desobediência, maltratar pessoas. Falar sem pensar, sem refletir. Então eu tenho que conhecer, é importante eu me aprofundar na sua vontade, no que agrada a Ele, no que desagrada a Ele, nas suas prioridades. Deus vai sempre ajustar isso na gente, irmãos. André, isso não é minha prioridade, cara. Você pode estar olhando isso aí como uma coisa linda, mas se eu for peneirar religiosidade. Eu escutei uma frase que me marcou. Tem gente que fica muito triste porque falta o culto de domingo de manhã. Já tem aquilo, religiosamente ele está aqui no culto de manhã. Isso não é ruim, mas ele fica mal quando ele falta. Mas ele não fica mal na semana, maltratando pessoas ao seu redor. Então Deus vai chamar um aprofundamento para a gente. Cara, o que é minha prioridade? André, minha prioridade é isso aqui. Você está indo para o culto, mas se uma pessoa estiver precisando de você, fica com essa pessoa aqui um tempo. Se você perceber que ela tem alguma necessidade e você tem um recurso aí, paga para essa pessoa, resolve o problema dela. Por quê? Por quê, Senhor? Porque é minha prioridade, cara. Minha prioridade é gente. Minha prioridade é ver o bem-estar, os filhos de Deus felizes. E a gente às vezes fica dando ocasião para a nossa carne, nossa naturalidade, olhar para coisas e valorizar mais coisas. Sempre a prioridade vai ser pessoas, serão pessoas. Isso me faz ser mais intencional na minha busca. Olhar para essas coisas e saber o propósito dele para mim no corpo, como eu funciono melhor. Isso tem que ser uma busca através das Escrituras. Como que eu funciono melhor? Então eu quero terminar essa mensagem, gente, para a gente cantar, ir embora para a nossa casa, pensando sobre essas coisas, com esse versículo maravilhoso aqui, ó. Eu queria que você ficasse de pé, para a gente poder ler ele juntos. Você recebe essa palavra nessa manhã, queridos? Está escrito. Se está escrito, não tem negócio. Eu vou me firmar naquilo que ele disse. Vamos ler junto ali, igual a gente faz orando a palavra? Tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Mais forte. Tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que ilumina. Aleluia, porque está escrito. Essa é a palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? A gente preparou uma música para a gente cantar e depois eu quero orar contigo e despedir você de volta para casa. Vamos lá?